Boa noite, pessoal. Iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Odair Hellmann. Pode começar. Boa noite, Odair. Vinícius Silveira, da Rede 98. Para você, o que faltou ao Santos hoje, de tudo aquilo que você trabalhou? Você teve desfalques importantes no time para hoje, escalou uma formação ofensiva também, mas para você, o que faltou? No que o Santos pecou para não ter conseguido resultado positivo aqui diante do Cruzeiro? Boa noite. Boa noite. Hoje o detalhe fez a diferença contra nós, né? Aliás, tem feito no jogo do Nils a mesma coisa. Um jogo onde a gente fez o melhor jogo que o Nils, mas o gol que a gente sofreu é um detalhe que nós precisamos melhorar. Hoje sofremos 2 gols, de uma bola ofensiva nossa, né? Uma bola parada, de um retorno, onde a gente está todo estabilizado por trás e não agredimos o homem da bola. O goleiro recebe a bola, faz uma bola longa, aberta aqui, rápida, mas nós estávamos estabilizados, tanto que nós tínhamos 5 jogadores dentro da área. Faltou fazer esse movimento de agredir para frente, né, e terminar esse movimento ofensivo. O primeiro gol também é uma bola de retorno, aí sim, de um escanteio, né, deles. Então, nós buscamos o jogo, criamos, para mim, na minha visão, o primeiro tempo equilibrado. Eles fizeram o gol, nós tivemos uma chance clara de gol para fazer o gol e o Rafael fez uma grande defesa. Então, vou mais uma vez para o detalhe, né? Porque o detalhe da diferença do jogo do primeiro tempo é o não ter feito o gol. Mas a gente mesmo assim estava dentro da partida, estava concentrado e fazendo um bom jogo. Empatamos o jogo e logo em seguida sofremos o segundo gol. Então a gente tem que melhorar nesses aspectos. Eu acho que nós melhoramos como comportamento de time. Acho que nós evoluímos como comportamento de time, mas agora nós temos que transformar esses bons jogos, essas boas situações que nós evoluímos em resultado, né? Porque ninguém sobrevive só de jogar bem. A gente precisa conseguir jogar bem, porque a performance ela é importante, eu acredito que ela está mais próxima de vencer, mas a gente jogou bem contra o Grêmio e perdeu, a gente jogou bem contra o Nils e perdeu. A gente fez um jogo hoje, se não melhor que o Cruzeiro, igual ao Cruzeiro, né? Dentro daqui da casa do Cruzeiro, fez um bom jogo, criamos oportunidades e recebemos 2 gols, que não foi um momento de construção do Cruzeiro, não foi um momento de troca de passes, de colocar o Santos para trás, muito pelo contrário. Nós é que tivemos essa imposição dentro do jogo, mas nós precisamos transformar isso, tudo isso, em resultado, e nós precisamos melhorar esses detalhes, corrigir esses detalhes para que o resultado venha. Odair, muitos jogadores do Cruzeiro falaram na saída de campo que o Cruzeiro soube sofrer nesta partida. E aí a pergunta contrária para você, por que talvez o Santos não soube sofrer também nesse jogo para conseguir sair com o resultado Porque melhor? nós não precisamos sofrer. O Cruzeiro teve que marcar muito mais do que a equipe do Santos. Teve que se defender muito mais do que a equipe do Santos. Por isso que não sou eu que estou dizendo, você me traz o depoimento dos jogadores, do sentimento de quem estava em campo. Porque nós estamos a todo momento dentro da partida, em controle técnico, em controle de organização. Só que é só visualizar os gols sofridos, o gol que a gente fez, um gol trabalhado, de movimento por dentro, de uma boa tabela. O gol que o Mendonça tem para fazer é também de uma bola de espaço, bem trabalhado, com boa movimentação. Só que nós temos que dar o outro passo. Como eu disse, nós demos um passo de comportamento, de organização, né, de melhora. Claro que todas as equipes têm sempre coisas, situações a corrigir, a melhorar, mas nós precisamos transformar essa nossa melhora em resultado, né? E principalmente fora de casa. Eu dei 3 exemplos de jogos que nós fomos muito bem, né? Em situações com adversários de qualidade, jogos difíceis de fazer, e a gente foi nos 2 melhores, e hoje, se não melhor, vamos deixar num jogo equilibrado contra o Cruzeiro aqui fora de casa. Só que isso precisa ser transformado em resultado, né? Porque é importância, porque isso gera mais confiança ainda. Você precisa no Campeonato Brasileiro não só de vitórias dentro de casa, mas também de pontuação fora de casa. Então é transformar agora, dar esse próximo passo, né? Conseguimos gerar esse comportamento de equipe de melhor, agora a gente precisa gerar diminuir os erros e os detalhes contra nós e transformar e buscar esses detalhes finais a favor, para que daí o resultado com certeza virá. Odair, Guilherme Pio da Rádio Itatiaia, aqui de Belo Horizonte.
O Cruzeiro voltou para a Série A esse ano, teve um começo de temporada difícil, está se acertando no Campeonato Brasileiro, chega à liderança provisória. Como é que você analisa esse começo do seu adversário de hoje, inclusive com um treinador que chegou há pouco no Brasil, veio do exterior? Tá dando um passo, né? É um trabalho de reconstrução. Eu participei de uma situação dessa, e sempre no próximo ano, quando você volta de uma grande dificuldade no seu momento, na sua história, há todas as dificuldades, financeira, técnica, e pressão, e essa situação toda, conseguiu voltar, e está jogando a competição. Tem um time bastante competitivo, time organizado, competitivo, e está conseguindo, talvez nem jogar melhor do que os seus adversários, mas está conseguindo os resultados. E isso é importante. É importante, como eu disse na resposta anterior. O jogar bem é um processo, é um comportamento que a gente busca, porque acreditamos nesse comportamento que você vai estar muito mais próximo da vitória. Mas o futebol, ele precisa de resultado, porque o resultado também ele te gera confiança. E o Cruzeiro vai fora de casa, por exemplo, contra o Bragantino, faz 3-0 fora de casa, isso gera uma confiança para ele, ficou a semana toda trabalhando para esse jogo, né? Então, esse comportamento, eles tiveram muita dificuldade no jogo hoje, os depoimentos dos jogadores colaboram com isso, mas venceram a partida. O detalhe foi a favor dele, e tem sido assim. Para um time que volta na situação que voltou, ela é importante para que ele consiga a caminhada deles. Mas a minha preocupação e o meu foco é total aqui para que a gente consiga, né, transformar tudo isso que eu te falei em resultado positivo. Odair, boa noite. Na prática, como que o técnico consegue dar esse passo? Com o trabalho, você está conseguindo fazer com que as performances melhorem, apareçam. Mas você não entra em campo, por exemplo, para finalizar uma bola, para dar um chute lá de trás. É uma questão de confiança, é emocional, é técnico. De que maneira você pretende fazer com que este detalhe passe a acontecer já contra o Bahia, agora na Vila, que é o próximo jogo do Santos? Não, acreditar no trabalho, nós conseguimos essas melhoras, como eu te falei, e essas correções, essas buscas, a gente vai continuar fazendo. Por exemplo, vou te dar exemplos. O Ângelo conseguiu entrar no jogo hoje, conseguiu fazer o gol, conseguiu fazer um movimento que não era um movimento natural dele, de fazer movimento por dentro, porque é um jogador que jogava lá aberto, pela ponta, ficava esperando a bola para fazer o drible. Então, esses comportamentos você vai gerando no dia a dia, no treinamento, nas conversas, né? A mudança de comportamento, de movimentos, e dando confiança, trabalhando essa parte final também. Hoje, no movimento do Mendonça, eu acho que ele até pegou muito bem na bola, só que ela foi um chute forte, firme, mas foi mais central, oportunizou o goleiro a fazer uma grande defesa. Então é o detalhe, é aquela situação que a bola está desviando e caindo no pé do adversário, e o adversário está botando para dentro. A gente tem que continuar trabalhando, continuar confiando, acreditando nesse processo de melhora, que vai gerar o resultado, vários jogadores individualmente já melhoraram a performance técnica, e isso é uma busca de evolução todos os dias. A oportunidade de treinar para que a gente termine melhor a jogada. Eu acho que a gente hoje conseguiu já trocar mais passes, já fazer um jogo não só de transição, mas também um jogo de troca de passes. E são essas situações que a gente precisa evoluir. E detalhe, futebol é detalhe. Um detalhe da bola parada hoje, a favor nossa, nós conseguimos não terminar a jogada, o juiz deu um impedimento, mas nós conseguimos desviar a bola para a mão do goleiro, que conseguiu fazer uma reposição rápida, né? E com 5 jogadores por trás, posicionado na linha da bola, o cara arrasta, cruza uma bola, desvia, sobra no pé do outro cara. Talvez se ninguém botasse o pé, alguma coisa, não seria o gol. Essas são as diferenças que o futebol às vezes proporciona em alguns determinados momentos, que é o que está acontecendo com a gente. A gente precisa continuar se reafirmando naquilo que já melhoramos e continuar treinando, trabalhando para que a gente consiga trazer esse detalhe a favor nosso, melhorar nessa parte final de finalização. Por exemplo, você vai lá na Argentina e cria 4 chances claras de gol, tem que fazer. E é continuar acreditando nesse processo, nessa melhora não só individual, mas do time também, para que a gente transforme isso tudo em resultado. Última pergunta.
Odair, Rafael Nobre, Jornal Tempo, Rádio Super. O prognóstico antes do Campeonato Brasileiro, a briga do Santos, assim como a do Cruzeiro, talvez fosse, por tudo que todo mundo analisava, seria uma briga na vaga sul-americana, enfim. Pelo que foi produzido até aqui, pelo Santos, que você disse, hoje aqui, jogando de frente a frente com o Cruzeiro, e o Cruzeiro momentaneamente dormindo na liderança do Campeonato Brasileiro, você acha que dá para almejar coisas maiores das equipes do que viram até aqui do Campeonato Brasileiro? Nós temos que almejar sempre coisas maiores, né? Nós somos gigantes. Eu estou no Santos, eu sou treinador do Santos, eu tenho que almejar sempre o melhor. Não há limite para o melhor, né? Mas a gente tem que dar passo a passo. Nossa Copa do Mundo é o próximo jogo, para que a gente transforme, para que a gente consiga transformar essa situação de melhora, de comportamento mais forte de um time, que hoje nós temos um comportamento de um time que joga, que está conseguindo enfrentar todos os adversários com igualdade, no mínimo, mas a gente tem que transformar isso em resultado, porque o resultado ele gera esse upgrade, ele gera essa confiança maior no externo, no interno, na individualidade. Então, se você pegar os jogos do Campeonato Brasileiro, performance teve, mas nós perdemos o jogo para o Grêmio, nós perdemos o jogo para o Cruzeiro, né? Nós fizemos um jogo de enfrentamento com o Atlético em casa, firme, de igual para igual, em um Atlético montado, com opções, com toda a situação. Fizemos um ponto. Eu acho que o que nós apresentamos nesses 4 jogos no Brasileiro, nós merecíamos pontuação maior. Mas o futebol é bola dentro do gol. E ganhar do adversário, não só merecer, mas também merecer e botar a bola para dentro. Porque daí você vai ter a pontuação. Nós estamos no caminho, não só no caminho, como eu disse, nós nos fortalecemos mais como equipe, estamos mais fortes, mais consolidados, nossos comportamentos estão melhores, mas nós precisamos transformar isso em resultado. Acreditar, trabalhar, melhorar, corrigir os detalhes que aquele golzinho que a gente está sofrendo, e quando chegar e criar essas oportunidades que a gente está criando, fazer o gol. Isso vai gerar um resultado bem diferente do que está acontecendo agora, e a perspectiva transformando isso é sempre boa. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Daí. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.